Aleluia! Sorria, você está sendo filmado pelo céu. Glória a Deus. Se Jesus estivesse pessoalmente em carne e osso, você gostaria de ter uma palavrinha com ele? Só que você ia receber uma senha, provavelmente ia ser atendido em 2050. Mas hoje é muito melhor que isso, porque ele está dentro de você. Ele está dentro de você, você pode falar com ele a cada segundo. É diferente. Muitos têm relegado o Espírito Santo ao segundo plano. Espero que você não seja esse. Tendo recebido tudo que recebeu, nós recebemos a maior dádiva que um homem poderia receber, ou que alguém poderia receber, nós recebemos isso. E hoje nós temos a possibilidade, o privilégio de falarmos com Deus todos os dias, sem precisar enfrentar uma fila como eles tinham que enfrentar, para tocar em Jesus. Hoje ele está em você. E eu creio, vai chegar um momento que muitas pessoas vão querer tocar em você para serem curadas, para serem libertas. Não toque apenas como acontecia naquele tempo, porque ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, sempre será, aleluia. Só que às vezes nós estamos meio deslocados disso e não podemos. Amados, o tempo urge, como já temos falado aqui, a ciência tem falado, a NASA tem falado, que a rotação da Terra está muito mais rápida. Já estamos no dia 31, e aí? Nesses 31 dias do mês de 2021, o que você tem oferecido a Deus? Qual tem sido o nível, o tipo da sua busca? Qual tem sido o teu padrão de ser um crente? Qual tem sido a tua caminhada, se ela realmente está cheia do Espírito Santo e se ela está sendo guiada pelo Espírito? Ou como ela tem sido? O que está acontecendo? Reclamando da pandemia? Deus sabe o que faz, Ele permitiu por um propósito. Amém ou não? Você está aí? Está tudo bem com você? Aleluia, você já orou hoje, já buscou a Deus. Espero que você não tenha vindo aqui só para uma profecia, mas que você tenha vindo aqui para ser edificado, para sair diferente de como você entrou, ouvindo algo que você precisa ouvir, para pôr em ordem algumas coisas que às vezes possam não estar em ordem na sua vida, e você vai ouvir em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. As criancinhas, já foram, eu as abençoo em nome de Jesus, aleluia, que elas sejam nutridas pela palavra de Deus lá também, direcionadas por muitas coisas, que com certeza Deus quer falar com elas, e Deus quer falar com você, em nome de Jesus, aleluia, que o Espírito Santo tome a minha vida, a minha boca, meus neurônios, meu cérebro, minhas vias respiratórias, minhas cordas vocais, meu espírito, possa falar com você, verdadeiramente, em nome de Jesus, aleluia. Eu quero falar sobre enfrentando os dilemas, esse é o tema. Interessante, né? Tem havido temas muito interessantes, porque Deus quer falar contigo. Me perdoa, mas quem dá os temas é o Espírito Santo, é Deus. Glória a Deus, isso não é do meu coração, mas é do Espírito, e eu espero que você receba em nome de Jesus. Muito bem, quando você se converte, espero que todos tenham se entregado a Cristo verdadeiramente, você começa a enfrentar uma guerra, e essa guerra, eu preciso te dizer que ela é constante. Tem tempo sim de refrigério, não vou dizer que não, mas essa guerra é uma guerra constante, porque você tem uma guerra contra o mundo, contra a carne e contra o diabo. São 3 padrões de guerra. E quanta gente nesses dias, a Mary Cristine está aí, já foi nossa secretária. Como é que é o nome da sua amiga? Não me lembro dela. Françoele. Falei certo? Ok, fique de pé, nós vamos dar um aplauso a Jesus pela sua vida. Amém. Seja bem-vinda.
Eu não vou pedir pela Mary, porque ela já foi da casa. Não é, Mary? Aleluia, glória a Deus. Deus está falando com vocês hoje. Profundo, e com todos. Não é só com elas, com cada um que aqui veio. Então, como eu estava dizendo, nós enfrentamos guerras. E quantas pessoas estão perdendo para o mundo nas guerras, estão perdendo para a carne nessas guerras, e também estão perdendo para o diabo, porque o diabo entra através da tua carne, ou da carnalidade, ou quando damos abertura para o mundo entrar e fazer uma farofada. Quantas pessoas estão sucumbindo nesses dias? Agora, você não se converteu só para não ir para o inferno. Lógico, não ir para o inferno é uma grande coisa. Mas você se converteu também para levar frutos para Deus. Para gerar frutos e levá-los para Deus. Frutos que permanecem. Para apresentar as obras que foram manifestas aqui por meio do Espírito, através da sua vida. E para, através disso, você reinar com Cristo. Por isso que você foi salvo, por isso que você deu a sua vida a Cristo. Amém? Não é só para ir para o inferno. Apesar que já é uma grande coisa, mas tem os propósitos de Deus aqui, através da sua vida. Amém, amados? Amém. Então saiba disso. Não é só para não ir para o inferno. Não é só por isso. Tem muita coisa aí em ação na sua vida, e que muitas vezes Deus tem que esperar a tua decisão. Muitas vezes Deus tem que esperar o teu comprometimento com Ele e com os propósitos que Ele tem para a sua vida. Não é verdade? E, como eu estou dizendo, enfrentamos no meio do caminho muitos dilemas. Agora eu já vou te dizer de antemão, quando você tem que enfrentar dilemas, que muitas vezes são muitos, opta pelo mais difícil, não pelo mais fácil. Porque mais fácil todo mundo quer, mas aquilo que é mais difícil, no sentido de você enfrentar, muitas pessoas olham para trás, voltam para trás e não enfrentam. Eu vou te dizer agora, sem medo de ser feliz, sem medo de errar, que a depressão vem porque essas pessoas optaram pelo mais fácil. Por isso que muita gente está depressiva. Ah, mas depressão é o mal do século. É o mal do século por causa disso, porque o mundo está cada vez mais avassalador no sentido de te levar para lá. A gente sabe muito bem que não é, muito embora repetimos muitas vezes, que o mundo jaz no maligno e que ele é o príncipe desse mundo e que cega o entendimento dos incrédulos para que a luz do evangelho não brilhe sobre eles. Então tem todas essas nuances, tem todas estas coisas que nós precisamos lidar com elas. Por isso que a guerra é constante. Agora, em nome de Jesus, eu te convido a não perder mais para essas coisas. Quando você tiver um dilema diante de você, opta para enfrentar e pelo caminho mais difícil e mais complicado, porque certamente você não vai ficar depressivo, não vai ficar desorientado, e você vai ver o revestimento do poder de Deus que virá sobre a tua vida. Com certeza. Porque renunciar não é uma coisa tão simples. Isso é para aqueles que realmente estão decididos. Nós vamos ver algumas passagens aqui que você vai entender muito bem o que eu estou falando. Tem duas que eu quero te dizer que é lá do passado, da antiga aliança, mas eu vou te falar também da nova aliança, para você não dizer, ah, lá foi diferente lá, mas você vai ver que não, que nós enfrentamos as mesmas coisas hoje, nesses dias, e aleluia, porque você vai, a partir de hoje, você vai encarar, vai enfrentar, e aí você vai ver a glória de Deus se manifestar. E vai ter um testemunho, você vai poder testemunhar e testificar a respeito disso em muitos lugares. Eu creio, Pai. Isso mesmo, vamos crer. Aleluia. Glória a Deus pela vida do Marcos. Não vou esquecer nunca mais o seu nome. Porque grande foi a salvação, e nós estamos no ano do grande resgate. Apesar de tudo que está acontecendo, que você está vendo o que está acontecendo no mundo, vai ser o ano do grande resgate. Uma das provas está aí o Marcos,
que Deus começou a falar de uma dor no ombro, quem está com problema no ombro, e chegou nele. Só para chegar nele, olha a tática do Espírito Santo. Deus usa táticas e estratégias que nós ficamos malucos. Como que Deus pode fazer dessa forma? Ele é multiforme, sabedoria. Ele faz com cada um de uma maneira. Amém? Não olha para o ventilador, olha para mim. Pode até ser que o ventilador seja mais bonito do que eu, mas olha para mim, para você poder ouvir melhor a palavra. Então, primeira situação, eu quero que você vá em 1 Samuel, capítulo 30, de 1 a 5 primeiro. Glória a Deus. Olha o que aconteceu com Davi. Ah, mas essas coisas não vão acontecer hoje. Você que pensa. Isso vai te fortalecer, hein? Vai te fortalecer mesmo. Vai te levar ao bom termo em muitas situações que talvez você não está sabendo como resolvê-las. Chegando Davi e os seus homens, Davi estava fugindo ainda de Saul nesse tempo, e de muitas situações que ele tinha que enfrentar. Chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, onde ele estava por enquanto, por um tempo, acampado, já os amalequitas, com ímpeto, tinham dado sobre o sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e tinham queimado a fogo. O negócio foi sério. Tinham levado cativo as mulheres e todos os que lá se achavam, tanto os grandes como pequenos, e a ninguém mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Quando Davi e seus homens chegaram à cidade, encontrava-se queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas levados cativos. Não é uma situação difícil? Não foi um dilema que ele teve que enfrentar aqui. Lógico que foi. Versículo 4. Então Davi e seu povo, que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram até que não houve neles mais força para chorar. Que situaçãozinha. Eu não sou profeta de desgraça, mas eu vou te dar um exemplo hipotético. Já pensou você chegar um dia na sua casa e está tudo queimado? Deus levou a criação, que você tinha lá os cachorrinhos bonitinhos. Está amarrado. Mas aí um exemplo hipotético. Tudo que você tinha lá foi roubado. Não vai ser, não vai acontecer isso, em nome de Jesus. Eu estou dando um exemplo, amados. Perdeu o emprego, não vai acontecer isso também, em nome de Jesus. Ficou endividado até as tampas, não vai acontecer isso também, em nome de Jesus. Mas, por exemplo, se você se deparasse, por isso que eu estou falando, não é diferente hoje, mas você é uma pessoa que enfrenta, e através de uma situação dessa, por exemplo, como Davi, ele foi muito mais fortalecido lá na frente, e você vai ver que Davi era um homem que semeava. Por que você acha que Deus dava vitória para Davi em todas as suas empreitadas? Por exemplo, depois que ele se tornou rei, diante de todo Israel, que se ajuntou lá no Monte Hebron, ele foi ungido para ser rei, para reinar 40 anos, e diz que Deus ia lhe dando vitória, e ele era vitorioso nas guerras, e arrancava os despojos dos inimigos. Mas espera aí, vamos continuar esse negócio. Versículo 5, também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, que foi mulher de Nabal, o Carmelita. Aconteceu mais coisa aqui. Em nome de Jesus, Deus está te fortalecendo hoje, sabe por quê? Nós temos enfrentado problemas, por exemplo, uma pandemia. Muitas pessoas têm contraído Covid, quantas pessoas nós já vimos partir, né? Não vamos dizer morrer, se é crente ele não morre, ele dorme. Quantas pessoas nós já vimos partir, quantas pessoas já foram acometidas desse vírus, ou de outras coisas provenientes desse vírus, como bancarrota em muitos lugares. Estamos enfrentando situações ou não? Fora isso, muitas coisas às vezes na sua família, ministerial. Ok. Davi, versículo 6, muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. Hoje nós recebemos também apedrejamentos verbais.
E às vezes pessoas do laço mais íntimo, de amizade ou familiar, que te apedreja, que fala mal de você, que quer te ver pelas costas, e pela sua frente é todo bonitinho, fala bem, olha que bonitinho, olha como é um homem de Deus, mulher de Deus, mas por detrás desce o porrete. Não é verdade? É verdade. Mas aqui queriam apedrejá-lo, a alma de todo o povo estava cheia de amargura por causa dos seus filhos e suas filhas, mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Ele podia ter sucumbido e ficado o homem mais depressivo da época. Mas, o que aconteceu com Davi? Espera um pouquinho, uma das coisas, certamente, lógico, não fala aqui isso, mas com certeza, ele pensou, ele lembrou, peraí, o profeta Samuel foi lá, e eu fui escolhido para ser rei em Israel, fui ungido, diante de irmãos mais fortes, mais bonitos, e eu lá, cuidando de ovelhas, mirradinho, e Deus usou o profeta para me ungir, eu vou ser rei em Israel, eu não posso sucumbir, eu não posso voltar para trás, eu não posso, nesse momento, também ficar oprimido, eu não posso olhar para trás, eu não posso vacilar neste momento. Então disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me aqui a estola sacerdotal. Abiatar trouxe a estola sacerdotal a Davi, e Davi foi buscar a Deus e consultou, versículo 8, Davi ao Senhor, perseguirei eu a essa tropa, alcançá-la-ei, respondeu o Senhor, persegue-a, de certo alcançarás e tudo libertarás. Mas apóstolo, não tem estola sacerdotal. É muito melhor do que naquele tempo. Eu vou ter que falar de novo, pela terceira vez, você tem o Espírito Santo. Davi, vinha o Espírito Santo sobre ele, mas não dentro. Hoje você tem dentro de você. Aqueles que foram revestidos, têm o Espírito Santo, e pode consultar a qualquer momento, seja por qualquer razão, não razões tolas, mas razões verdadeiras, legítimas. Você vai consultar o Espírito Santo. Amado, se ele não falar, eu jogo minha Bíblia fora. Só se você não for cheio do Espírito Santo. Se ele não te falar, diante de razões legítimas, escute o que eu estou te dizendo, eu rasgo a minha Bíblia, eu queimo ela, se ele não te falar. Deus fala conosco, às vezes por coisas simples, mas legítimas, porém coisas simples às vezes. O Espírito Santo fala, ele fala. Eu estava com uma dor na panturrilha, que deu um mau jeito lá, falei, e agora? Aí eu fui para o gelo. Falei, espera um pouquinho, parar com essa história. Espírito Santo, olha, tira essa dor aí. Por favor, agora, tira essa dor. Na hora. Na hora. A dor foi embora, não tem mais nada. Amados, espera um pouquinho. Você não pode rejeitar aquilo que você tem de mais importante e pensar, lembra-se na pregação de quinta-feira, quem veio aqui, levanta a mão. Ok, 4, 5 pessoas, 6. Ok, veja bem, você não pode relegar o Espírito Santo em segundo plano, porque o que diz a palavra, o teu corpo é santuário, é sagrado. A palavra fala em 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 16, 17, é sagrado, o teu corpo é sagrado, porque ele habita lá dentro. Então, qual é o problema? Como tem sido a tua caminhada? Eu pergunto de novo. Se você tem algo que é o próprio Deus em você, por que você não fala com ele? Você não precisa de estola sacerdotal. E outra, mas sacerdote. Cada um de nós somos sacerdotes, porque nós somos nação sacerdotal. Fala em 1 Pedro 2,9, nação eleita, povo separado, nação santa, sacerdotes e reis. Mas a mulher também é sacerdote, dentro desse quesito, dentro desse propósito também, porque ela pode orar a Deus. Naquele tempo só um homem orava a Deus uma vez por ano, ia lá levar o sacrifício no Santo dos Santos. Hoje, seja mulher ou homem, entra no Santo dos Santos e fala com Deus, conversa com Deus, é sacerdote.
intercede por pessoas, intercede por reis, por governos, intercede pelo povo, intercede pelos familiares, intercede por muita gente. Então você, sacerdote, naquele tempo Davi tinha que pegar a história sacerdotal com o sacerdote para poder consultar Deus. E ele fez isso. E Deus falou, vai e vai arrebentar tudo, você vai resgatar, você vai ter de volta o que lhe foi roubado. E ainda os despojos daquela raça lá. E ele foi, pegou 400 homens, mas 200 ficaram no caminho. Ok. 600 homens, aliás. Partiu Davi, versículo 9, e eles, 600 homens, que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde alguns ficaram para trás. Não aguentaram o tranco. Não vou falar mal deles. E nem Davi falou. 200 não aguentaram. Versículo 10. Pois 200 homens estavam cansados demais para passarem o ribeiro, mas Davi e 400 homens continuaram a perseguição, e acharam no campo um homem egípcio, e continua a história, vamos pular aqui um negócio. Chegou no 17. Feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte e mandou bala. Eu não sei onde ele arrumou força, Deus lhe deu força. Porque Deus falou que ia dar vitória. Deus falou que ia ser com ele. Aleluia! Versículo 18. Assim recobrou Davi tudo o que os amalequitas haviam tomado, também libertou as suas 2 mulheres. Versículo 19. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada de tudo que os amalequitas lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Aleluia! 20. Também tomou Davi todas as ovelhas e os rebanhos, e levaram diante do outro gado, e diziam, este é o despojo de Davi. Até o que eles não tinham levado, eles tomaram dos caras. É isso que está dizendo. Por isso que a palavra fala lá em Efésios 3:20, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pede e pensa, segundo o poder dele que opera na sua vida. Segundo o poder dele que opera na sua vida. Qual o poder que tem operado na sua vida? Muita gente só lê metade do versículo. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu peço e penso. Pronto, para por aí. Segundo o poder dele que opera na sua vida. Qual o poder que tem operado na sua vida? É o poder de Deus? Se é o poder de Deus, ele vai fazer mais do que você está pedindo ou pensando. É lógico, é a palavra que está dizendo, aleluia. Oh Deus. Como aconteceu com Davi aqui. E aí, ele pegou tudo, fez retornar tudo que ele tinha roubado, mas tinha uns caretas lá ruinzinhos, que estavam com Davi. Porque, veja bem, naquele tempo, Davi tinha um certo exército, que vieram a ser, muitos deles, vieram a ser seus generais lá quando ele foi rei. Joabe é um deles e outros. E tinham também os filhos de Belial, tinha uns caras ruinzinhos. No versículo 22, então, todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, escute isso, disseram, visto que não foram conosco, ficaram lá os 200, os caras não quiseram ir conosco, arregaram, né, como muita gente fala, vacilaram. São vacilões, não é isso que diz? É um termo feio, né? Ok. Tudo bem. Visto que não foram conosco, não lhe daremos do despojo que salvamos, mas que leve cada um sua mulher, seus filhos e se vá. Olha que homem tremendo esse Davi. Ele era valente até nisso. Ele semeava. Escute isso. Quem diz, Davi não semeava. Como que ele semeou mais do que qualquer um? Porém, disse Davi, não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou nas nossas mãos, a tropa que vinha contra nós, quem vos daria ouvidos nisso? Qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal será também a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. Aplauda Jesus. Eu te pergunto, você tem repartido o que você tem recebido de Deus? Nas suas empreitadas. Porque às vezes fazemos propósitos de Deus, mas é tudo voltado para mim, tudo para mim. Nada para vós.
tudo para mim, nada para vós. Não é? Tem um ditado que diz aí no mundo, venha a mim o seu reino, para vós nada. Deus está dando muitas coisas para muita gente. Despojos, restituição. Ok, Deus tem falado que é o tempo da restituição, mesmo diante de todo esse monte de coisa que está acontecendo por aí. Mesmo de coisas que temos enfrentado, Deus tem falado, e já tem acontecido com algumas pessoas, vai haver restituição e vai haver transferência de riquezas. Quando muitos receberem, eu quero ver que muitos vão fazer. Teu irmão, às vezes que passou lá, uma luta, necessidade, um monte de coisa, quando você receber, será que você vai dar alguma coisa para ele? Ou vai repartir? Não, alguma coisa. Vai repartir? Olha que homem foi Davi. Por isso, eu vou dizer, Salomão foi rico, o mais rico de todos, por causa de Davi. Não por causa de Salomão, não por causa dele mesmo. Porque Davi já tinha juntado uma montanha de recursos para construir o templo. Uma montanha. Se você for ler aqui em 2 Samuel 29, você vai ver a montanha que ajuntaram. Coisas de 1.000 toneladas de ouro para cima. Ou 3.000 toneladas de ouro, de pedras, um monte de coisa. Que passou isso como legado para Salomão. Depois de Salomão foi o Bambambam, não, Davi que foi o Bambambam. Aleluia! Ai, meu Deus. Olha só a atitude dele. Ele poderia ter tido atitude, de fato, vocês têm razão, poderia ter dado razão. Mas houve dilemas, houveram 2 dilemas aqui. Ou melhor, 3 dilemas. Quando 200, Davi primeiro foi para cima, porque consultou a Deus. Foi primeiro dilema, ok, vamos seguir a Deus, o que Deus está me aconselhando. Levou 600 homens. 200 ficaram para trás. Segundo dilema, continua ou não? 200 ficaram para trás, o negócio vai ser feio para a gente enfrentar aquela turminha lá. Não, ele continuou. Enfrentou o segundo dilema. Terceiro dilema, os filhos de Belial e os caretas que estavam lá, falaram, não vamos dar para nada para aqueles que ficaram para trás. Eles vacilaram. Não, terceiro dilema, vamos dar sim. Vamos ter partes iguais. Amém. 3 dilemas teve Davi. Amém. Como é que você tem enfrentado os seus dilemas? Fale para mim. Você tem optado pelo fácil? Pelo fácil é optar pela zona de conforto. Não vou fazer nada. Vou fingir que não vejo. Ih, aquele cara vai me pedir emprestado, vou atravessar a rua. Não quero encontrar com aquele irmão. Seja ele até inimigo. E daí, Jesus falou para amar o inimigo? Amar o inimigo. Isso é padrão do reino de Deus. Será que nós temos vivido o padrão do reino de Deus? Porque tudo isso que lhe acontece é para você reinar com Cristo. Porque a vida aqui na terra é mais rápida do que uma fagulha. Não é verdade o que eu estou falando? Outro dilema. Vamos lá? Ok, Daniel capítulo 3, a partir do 15, vamos ver algumas coisas aqui. Aleluia, Jesus Santo. O negócio é assim. Bom, a gente sabe, vocês sabem aqui, até que eu vou falar aqui. Mas isso não vai acontecer hoje em dia. Eu vou te falar um negócio aqui, um segredinho. É o seguinte, o Nabucodonosor é uma tipologia do anticristo da época. Então, construíram uma imagem de 27 metros de altura, porque 60 côvados, faz a conta aí, cada côvado são 45 centímetros, você multiplica, você vai chegar a 27 metros de altura, construído lá de ouro, a imagem do cara lá. E houve o decreto que todos, quando tocasse a trombeta, pífaro e não sei o quê, tinham que se dobrar e adorar a tal da imagem de Nabucodonosor. Todos que estavam lá no império dele, na Babilônia, tinham que fazer isso. E aí, tinham 3 lá, Daniel não estava aqui, não sei porquê, talvez ele tivesse em algum trabalho fora ali daquela região. Mas tudo bem. No versículo 15, agora, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da trombeta, pífaro, cítara, da harpa, saltério, gaita de fole, fizeram uma banda lá violenta.
e de toda sorte de música para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Dura essa palavra. Fornalhaça de fogo. Mas isso nunca vai acontecer. Espera um pouquinho. Se você for ler Apocalipse capítulo 13, a besta, vão construir uma imagem para a besta, que nem fizeram aqui, por isso que ele é a tipologia do anticristo. Vão construir uma imagem também de ouro, vão pôr fôlego nela, não sei se vão ser 27 metros, bem provável que seja, e todos vão ter que adorar também. Olha o que vai acontecer, parece uma coisa, parece filmes de ficção científica, isso vai acontecer, está na Bíblia. Para os que ficarem aí, marcando bobeira. Para aqueles que estiverem vacilando, vão ficar aí. E aí, quem não adorar vai ser morto, vai ser decapitado. Mas isso ainda vai existir? Vai existir. Por incrível que pareça. Isso eu não tenho tempo para ministrar sobre isso, mas qualquer hora nós vamos ministrar sobre isso. Sobre o que vai acontecer. Mas não vamos ficar aqui em nome de Jesus. Eu te convido a subir. Eu te convido a amar Deus todos. Te convido a ser um crente verdadeiro, cheio do Espírito Santo, revestido, que gere frutos e leve frutos para Deus, frutos que vão permanecer. Eu te convido a isso para nós subirmos todos juntos em nome de Jesus. Porque o negócio vai ser feio. E vai ter também. Por isso que foi uma tipologia aqui. E vai dobrar ou não? E aí, o que aconteceu? Versículo 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Responderam para o rei direto, nem para o assessor. Não vou responder nem para o assessor, vou lá para o rei. Olha, negativo, não vou me dobrar. Pode fazer o teste aí que vai dar negativo. Aleluia! Negativo, não vamos. Não necessitamos de responder sobre esse negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela. E ele nos livrará da tua mão, ó rei. Isso é ser macho, no bom sentido. Amados, quantas pessoas estão se dobrando a qualquer coisa? A continha de luz. Quantas pessoas que estão se dobrando às suas necessidades? Quantas pessoas estão se dobrando a não dar o dízimo? Não, vou precisar. Estão se dobrando. Estão ajoelhando para Mamon. Você pensa o quê? Que não estão? Quantas pessoas estão se ajoelhando para Mamon? Não vou dar. Não. Isso aí é o Antigo Testamento. Eu vou dar uma ofertinha. Deus não é mendigo. Deus não está na rua pedindo esmola. Deus é o dono de toda a prata, de todo o ouro. Ele é o dono do universo que Ele criou. Ele é maior que o próprio universo que Ele criou. Então não precisa do meu dinheiro. Não, Ele quer ver o teu coração, meu irmão. Se o teu coração é dele ou não. E o momento que mais Deus vê o teu coração é o momento que você vai ofertar ou não. Ou o momento que você vai dar aquilo que o Espírito Santo está te dirigindo ou não. O momento que você vai dar o dízimo, Ele está olhando o seu coração. Para ver se você não está em guerra com Deus. Para ver se você não está fazendo acordo de paz com Baal. Acordo de paz com Mamão, que é Satanás. Ei! Estão se dobrando aos negócios aí. Eu estou falando sério. Amados, ou a tua vida é de Deus ou não é. Não tem meio termo. Para Deus não tem meio termo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode livrar no dia da angústia. Ele pode fazer coisas tremendas. Não. E Ele faz. Ele quer te ver cheio do Espírito Santo. Ele quer te ver atuando no reino. Amados, escute. Não vamos mais dormir no ponto. Porque o tempo urge. Não se dobre mais a porcaria circunstância. Se dobre a Deus. Se dobre a Cristo Jesus. O teu Senhor, o teu Rei, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Autor e consumador da sua fé. Vamos parar com coisinha. Tem pessoas que não aguentam uma pedradinha. Ei, fulano falou tal, eu não olho mais para a cara dele. Vai lá conversar com ele. Vai lá conversar com ele. Ser crente é isso. Ser ousado é isso. Você ir lá conversar e falar, irmão, eu te feri, aconteceu alguma coisa. Você falou um negócio aí,
Ah, mas quem falou? A pessoa lá, chama ela. Não falou, essa pessoa não falou isso? Falou. Olha, irmão, se eu te fiz alguma coisa, eu te peço perdão. Eu não quero ficar ferido por isso. Eu quero ser livre. A pessoa, você vai desbancar o diabo ali. Você vai envergonhar o diabo. Quantas oportunidades temos de envergonhar o diabo e não estamos fazendo isso? Estamos guardando e ficamos mastigando aquele negócio, às vezes a vida inteira, e fica doente e nem sabe por quê. Amado, vai lá, fala com a pessoa. Jesus falou para nem dar oferta quando o coração está meio esquisito. Deixa anotar, vai lá, acerta, depois vem dar a sua oferta. Porque senão a tua própria vida financeira não vai ser santificada, o negócio é sério. O evangelho esse evangelho não é evangelho de fim de feira, é o evangelho verdadeiro. E os caras foram lá e enfrentaram mesmo o negócio. Então, ele falou, se não fica sabendo, não serviremos aos teus deuses, não adoraremos essa estátua, essa porcaria. Então, a porcaria não está, mas eu coloquei. Então, Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais. Eita Deus, aleluia. Os caretas lá de chegar perto já eram queimados. Desculpe o careta, não, as pessoas. Tem pessoa que é careta. E aí, ordenou os homens mais fortes que estavam no seu exército, que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles foram atados. Presta atenção, tem um negócio aqui. Para o lançarem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas, seus turbantes, suas vestes, e foram lançados na fornalha de fogo, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha, o diabo fica endemoniado, ele quer fazer as coisas urgentes, aí ele mesmo se atropela. E a fornalha, é verdade, vocês vão ver o que vai acontecer por aí. Mas o profeta não falou, os profetas não disseram tal coisa, espera. É o seguinte, nós estamos num tempo de imediatismo, as pessoas querem que aconteça ontem, mas o tempo de Deus é perfeito. Perfeito. Porque é mais gostoso que as coisas se cumpram no tempo de Deus. Não no teu. O teu, você vai ficar ansioso, doente. Não vai ficar, em nome de Jesus, mas porque você está entendendo a palavra. Porque a palavra de Deus é urgente, a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou os homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, e colocaram lá dentro. Mas antes de colocar lá dentro, eles mesmos foram queimados. Amados, não mexa com o ungido de Deus, você vai ser queimado. Vai ser queimado. Eita Deus Todo-Poderoso. Quantas pessoas que eu sei, fiquei sabendo que estão passando agruras, coisas terríveis, porque julgaram. É verdade, julgaram. Eu quero ser livre, eu quero ser perdoador, eu quero ser misericordioso. Eu não quero saber, não quero ficar pendente com ninguém. Seja os que me atacaram ou não, isso não importa. Eu quero ser livre. Queira você ser livre, queira você aí que está assistindo também ser livre, em nome de Jesus. Não deveis nada a ninguém, senão somente o amor, a palavra fala isso. Ok, eles foram lá, caíram lá dentro, caíram atados, presta atenção, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou, e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Disse ele, eu porém vejo 4 homens soltos, que andam, passeiam no fogo, dentro do fogo, passeiam soltos. Ele disse soltos, o diabo não pode te prender. Solto. Quando caíram lá já estavam soltos. O diabo não pode te prender com coisa alguma. Você é livre. O Senhor te libertou verdadeiramente da cabeça aos pés. Você só é preso se você estiver preso no passado com alguma coisa. Amados, aí você vai ser preso lá até que você entenda isso na sua cabecinha.
Você vai continuar preso. Mas ali eles caíram já soltos. Você é livre, em nome de Jesus. Ainda que venha o levante, venha um ataque, venha coisas como o dilema que nós estamos pregando. Se você enfrentar, você vai estar solto, livre, vai ser mais livre ainda. A unção do Espírito vai ser maior ainda sobre a tua vida, como foi para estes homens, porque Jesus estava lá dentro com eles. Aleluia! Oh, mas Cristo não tinha vindo em carne, mas ele não estava em carne. Ele estava na figura de um anjo. Mas era o Cristo de glória. E aí, falaram, olha, eu, porém, vejo os 4 homens e passeando, nenhum dano aconteceu, o aspecto do quarto é semelhante aos filhos dos deuses, porque ele não sabia dizer até ainda que era o próprio Cristo que estava lá, que era o Deus Todo-Poderoso que estava lá. Ele não sabia disso, para ele era o filho dos deuses. Ok, a gente até entende. E aí foi, e eles foram tirados, não havia nem cheiro de fumaça, vocês sabem disso, não precisa repetir aqui o versículo, amém? Ok, o que aquele homem fez, que era possesso, tinha 300 legiões de demônio naquele homem, no versículo 29, por mim, pois, é feito um decreto, Nabuco, pelo qual todo o povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, não era dele ainda, Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, pois não há outro Deus que possa livrar como este. Ele teve que se render às evidências. Tem muita gente, pelo que vai se manifestar, pelo que Deus vai manifestar através da sua vida, que vai se render ao que está na sua vida, vai se render ao verdadeiro Deus e vai poder declarar, nossa, esse Deus é o verdadeiro, esse Deus é o poderoso. Mas tem muita gente, muito crente vivendo uma mentira, dizendo que faz e acontece, mas é uma aparência. Eu já preguei isso, não vou repetir. Esse quam videre, é melhor ser do que parecer, né? Foi até em latim, mas eu traduzi, que foi a mensagem do domingo passado. Melhor ser do que parecer. Tem muita gente que só parece ser crente, mas não é. Você quer conhecer um crente? Vai conhecê-lo nos bastidores. E aí, hoje, muita gente está se dobrando a qualquer coisinha, a qualquer pratozinho. Enfrenta o negócio, em nome de Jesus. Vamos ver aqui o apóstolo Paulo. Vamos rápido, aleluia, porque eu falei que ia dar exemplo também no Novo Testamento. Eu até falei isso domingo passado, mas vamos numa outra ótica, para você entender, que quando você enfrenta o dilema, Deus vai poder, escute isso, Deus vai poder fazer o que Ele planejou fazer com a sua vida, e através da sua vida. Quantas pessoas precisavam ouvir do testemunho a respeito de Cristo em Roma? Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos chegar lá. Abre em Atos, aconteceu um negócio com o apóstolo Paulo, Atos capítulo 21, começa a história. Por que começa a história? Quando você é íntimo de Deus, não é qualquer profecia que vai te tirar do propósito. Tem profecia e profecia. Tem voz profética e voz profética. Tem destino profético e destino profético. Não é qualquer coisa que vai te tirar do centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É duro, a princípio, você pedir para Deus cumprir a vontade, porque às vezes é duro, às vezes é difícil. Porque às vezes está passando por situações difíceis. Mas a vontade de Deus lá na frente vai se tornar boa, perfeita e agradável. Muito embora, às vezes, no princípio é difícil. Para Paulo foi difícil, mas escute. Versículo 4, ele precisava ir para Jerusalém. Ele falou, ele tinha decidido que ia para Jerusalém. Ele não sabia o que ia acontecer ainda, que ia acontecer algo de extraordinário com Paulo. Mas no versículo 4 de Atos capítulo 21, achando os discípulos, ficamos ali 7 dias com Paulo, e eles, pelo Espírito, escute isso, eu já falei isso, preguei isso, mas isso é necessário pela ministração que eu estou fazendo agora. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém, pelo Espírito.
Que dilema para Paulo. Não falei que ia ter um dilema aqui, violento? Mas quanto tempo será que ele já tinha orado a Deus? Quanto será que ele já tinha conversado com Deus? Quanto será que ele já tinha se aprofundado com o Espírito Santo a respeito de Jerusalém? E aí, foi caminhando, vamos pular aqui. Ele foi lá na casa em Cesareia, na casa de Filipe, que era um pregador do evangelho. Filipe, que fez milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Que era diácono, mas também era evangelista. E ele foi lá, na casa de Filipe, o evangelista, versículo 8, que era um dos sete, porque foram levantados 7 diáconos lá em Atos capítulo 6. Amém, amados? Amém. Um deles Estevão, outro Filipe. Estevão foi apedrejado, porque pregou com grande poder para os caras lá. Ok, ele foi lá. Era um dos 7. Versículo 9. Tinha 4 filhas solteiras profetisas, que profetizavam. Profetizas mesmo. Porque a palavra não vai mentir. Que Deus te levante como uma grande profetisa hoje. Viu, mulheres? Viu, mulheres? Você seja uma profetisa do caráter de Cristo. Não na carne, não do mundo, mas no caráter de Cristo. Com palavra profética no teor do ministério profético. Ok, vamos lá. E ali ele ficou, as 4 profetisas profetizavam. Demorando-se ali por muitos dias, chega da Judéia um profeta de nome, aquelas profetizavam para ele não ir para Jerusalém. Está entendendo? Está entendendo o negócio? Aleluia! Demorando-se ali, veio o profeta chamado Ágabo, um profeta de Deus, que vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo, ligando-o aos seus próprios pés e mãos, e disse, isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém, o homem a quem pertence esse cinto, que era de Paulo, e o entregarão nas mãos dos gentios. Ok, escute, 12. Ouvindo nós isso, nós, os discípulos, as profetisas, toda aquela turma, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Não vai. Dilema. Dilema ou não dilema? Dilema. Não subisse, não vai, Paulo. Vai acontecer o pior lá. Mas Paulo, versículo 13, respondeu, que fazeis vós, chorando e magoando-me no coração? Vocês querem atingir o meu emocional para não cumprir um propósito? Era mais ou menos isso que ele estava falando. Tem muitas pessoas que chegam para você emocionalmente falando, para você não fazer tais coisas. Como Pedro, por exemplo, chegou em Jesus e falou, você não vai para Jerusalém, mestre. Imagine que você vai deixar que isso lhe aconteça. E Jesus repreendeu Satanás em Pedro. Ok, eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Ok, vocês não vão me convencer, eu vou e pronto. Dilema. Profetiza. Os discípulos falaram. Eu vou. Que homem de Deus, santo Deus. Ele foi preso em Jerusalém. Ele foi perante magistrados, ele foi perante reis, Agripa e outros lá. Foi lá testemunhar Félix e outros, foi diante do Sinédrio. E plá. Por causa da conduta, por causa da tenacidade de Paulo, em não vacilar e escolher o mais difícil, ir para Jerusalém, porque ele estava no Espírito, Jesus apareceu a ele. Atos 23, 11. Jesus me aparece a Paulo. Olha o fruto que é quando você enfrenta de frente. Quando você não vacila, amados, isso aí é para toda a sua vida, que você está ouvindo hoje. É para toda a sua vida cristã, em nome de Jesus. Na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, apresentando, sabe o que é apresentar? Oh, minha serva Nancy, eu sou Jesus. Põe a mão no ombro. Preciso conversar com você. Não foi visão, não foi pelo Espírito, não foi sonho. Jesus foi lá, apresentou-se a ele pessoalmente. E não foi só essa vez, algumas vezes, eu já falei isso para vocês. Apresentou-se. Paulo, tem de bom ânimo, como de mim testificaste em Jerusalém,
Assim importa que testifique também em Roma. Paulo, não é só aqui, você vai para Roma. Paulo iria saber disso se não tivesse ido para Jerusalém? Jesus ia aparecer a ele. Olha o fruto que é quando você enfrenta. Olha o que vai lhe suceder. Olha as glórias que vêm. Olha o poder e a intimidade muito maior ainda. Olha o poder do Espírito que vai te tocar e vai te levantar. Quantas coisas Deus tem preparado para a sua vida, mas muitos de nós vivemos recuando sempre. Não recue mais. Ele não recuou, ele foi em frente, e Jesus apareceu a ele e falou: olha, você vai para Roma também, Paulo, aleluia, vai lá, vai testificar lá também. Oh, glória a Deus. É outra, ele teve que... Amado, e ele foi colocado ainda diante do Agripa. Ele falou: eu preciso ir lá, eu quero falar com César. Depois que Jesus apareceu a ele, ele falou: eu vou usar de uma estratégia aqui. Eu quero falar com César. Porque eles não queriam deixar, queriam matá-lo. Eu não passei por isso lá. Não falei isso porque eu já tinha falado domingo passado. Mas fizeram um conluio para matar Paulo. E Paulo foi livre. Tinha um filho da irmã de Paulo, que estava lá e ouvia os caras tramarem. Foi lá e avisou Paulo. Paulo chamou lá o chefe dos carcereiros, lá o centurião, e falou: olha, eles querem me matar. E aí eles livraram Paulo. Tudo isso, Jesus queria falar com ele, falou com ele: você vai para Roma. Ok, no fim, ele pegou um barco, foi, e o barco naufragou ainda. E o anjo apareceu a ele: olha, Paulo, isso aí vai se perder, mas é o seguinte, todos esses aí eu estou colocando nas tuas mãos. Ninguém vai morrer. Pode falar para eles. Ele falou: olha, apareceu um anjo esta noite, do Deus a quem sirvo, e é o seguinte, vai se perder o barco, mas ninguém vai se perder aqui. E todos foram colocados na mão de Paulo, parou lá naquela ilha Creta, e só sei que no final das contas ele chegou em Roma. E ficou 2 anos lá, alugou uma casa, falando no reino, testificando que Jesus tinha falado para ele. Tudo bem, ele foi morto em Roma, para quem não sabia. Foi decapitado em Roma, mas cumpriu todo o propósito de Deus. Depois que ele cumpriu, Deus falou: bom, acabou já, vem comigo. Aplauda Jesus. Aleluia! O maior dilema da história da humanidade, Marcos capítulo 14, e aqui nós encerramos. Amém, amados? Veja lá, versículo 32. A partir do 32. Está tudo bem com vocês? Em nome de Jesus, eu falei que vocês iam sair mais edificados e fortalecidos, e vão sair, em nome de Jesus. Eu vou sair. Porque Deus fala. Deus é poderoso. Foram a um lugar chamado de Getsemane, e Jesus disse aos discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. Ele tomou consigo a Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor e angústia. Quem disse que Jesus não teve pavor de morte? Aí vocês vão estar: mas Jesus, por uma razão. Eu já falei muitas vezes isso. Ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Quando ele disse ficai aqui e vigiai, orem comigo, intercedam comigo. Mas eles dormiram. Carne. E Jesus falou da carne, porque a carne de Jesus estava tremendo ali. Ok. Tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orava, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Dilema. O mais dramático dos dilemas, Jesus enfrentou. Abba, Pai, dizia ele, todas as coisas são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja porém o que eu quero, e sim o que eu quero. E 3 horas orando dessa maneira, ele falou, deve ter falado muitas outras coisas. Então voltou aos seus discípulos no 37, e encontrou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes, não pudesse vigiar nenhuma hora. Primeira hora. Foi a moída do azeite, a moída da azeitona ali. 3 moagens. Na vida de 3 moagens. Primeira hora foi moído. Tem que voltar lá. Mais 1 hora. O espelho, na verdade, 38, está pronto, mas a carne é fraca.
A carne, você está mais fraca do que carne de porco. Só faltou ele dizer isso. Desculpa, mas às vezes a gente precisa ser enfático. 39. Outra vez orou, dizendo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo. 40. Porque os seus olhos estavam pesados, não sabiam o que lhes responder. Voltando pela terceira vez, ele orou 3 horas. 3 moagens da carne de Jesus. Ele foi moído ali. Ali que ele foi moído. A cruz foi uma consequência da decisão no dilema, mas a moagem foi aqui. Ao Pai o agradou moê-lo. Isaías 53. Deus se agradou moê-lo. Porque sabe qual o dilema? Eu vou ficar sem ti, pai. Ele não falou isso, mas estava implícito. Eu vou ficar sem ti. E aí eu posso errar ali, hein? Já pensou ficar sem ti? Sem o Espírito Santo? Ele ficou. Ele precisou ficar desamparado, porque ia levar os nossos pecados. O que faz divisão entre o homem e Deus são os nossos pecados, e os nossos pecados estariam sobre ele. Olha o dilema. Será que eu vou errar, pai? Eu vou ficar sem ti aí? Será que eu vou aguentar o tranco? Né? Mas a decisão tinha que ser ali. Falou, não, seguinte, é a tua vontade, não a minha. Vamos em frente. Apesar dele já ter dito que ia para Jerusalém, ia sofrer, ia padecer, ia ressuscitar o terceiro, ia morrer, ia ressuscitar o terceiro dia. Eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ele falava com convicção. Amados, você como crente precisa ter convicção naquilo que você fala. Fale com convicção, porque você vai derrubar o diabo e todas as artimanhas dele. Mas se você fala vacilando, ele está vendo que você está vacilando. Está entendendo? Por isso que Jesus disse que a tua palavra seja sim, sim, e não, não. Passar disso é procedência maligna. Quanta gente está vacilando aí no meio do caminho. Aí ele falou, bom, decidiu, ok. Voltando, achou-os outra vez dormindo 40, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. Voltando pela terceira vez, disse, dormis e descansais, basta, é chegada a hora, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aí vem o traidor. Porque quando ele decidiu, acabou. A angústia, o pavor de morte foi até ele decidir. Quando ele decidiu o dilema, ele enfrentou chicotada, paulada, coroa de espinho, pedrejada, cuspida, tudo. Tudo, tudo. E ainda deu 7 brados na cruz. Já tinha decidido o dilema. Ficou sem o Pai e levou todos os nossos pecados. Aplauda Jesus. Mas ressuscitou o terceiro dia. Tudo bem, é fácil falar, as coisas velhas passaram, isso que tudo se fez novo. Que vivemos em novidades, do Espírito. Falar é fácil. Mas renunciar para vivermos as novidades, que é o difícil. Tudo na nossa vida cristã é lastreado em renúncia. O nosso laço, o poder de Deus está na nossa renúncia. Não é para levar de qualquer jeito, no banho-maria, como diz. Ou é ou não é. E pronto. E vamos para cima. Porque aquele que é ou não é ou não é, é ou não é o morno. E Jesus falou que vomita. E ele falou, olha, eu aconselho a comprar de mim ouro refinado, olha, tome uma decisão, eu estou sempre na porta batendo, mas ninguém abre para mim entrar, era uma igreja que Jesus não podia entrar, que é Laodiceia. Mas aqui Jesus entra, na sua vida Jesus entra, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Espírito Santo. A obra é tua, não é nossa, mas só pode fazer aqueles que se rendem. E que hoje, Pai, a decisão tenha sido pelo mais difícil, que é a renúncia. Às vezes de coisas que não queremos renunciar. Às vezes de um namoro. Amados, que nem ouvir, eu estou sofrendo, porque o meu namorado me deixou, eu choro dia e noite.
eu falei assim, olha, Jesus precisa ser teu marido. E Cristo, seu marido, significa ele ser tudo. E eu sugeri uns versículos para ler. Precisa ser tudo. Porque não é goiabada com queijo ser crente. Esse negócio de chorar porque perdeu o namorado é paixão mundana. Paixão dura 2 anos só, no máximo 3. Porque é da carne. Por isso que eu falei da guerra, mundo, carne e o diabo. Muitas vezes o namorado foi embora, você levanta as mãos para o céu e dá graças a Deus. Porque não é da vontade de Deus. A vontade de Deus é para que você seja um crente verdadeiro, genuíno, forte no Espírito, cheio do Espírito, que não teme a guerra, que não olha para trás, que não vacila. Amém, amados? Que nem eu falei, o poder de Deus hoje está dentro de você, não está num pedaço de pau, como estava em Moisés. Mas o poder de Deus não estava dentro de Moisés, estava numa vara. Ele não podia pôr dentro de Moisés ainda. Jesus não tinha vindo. Amém, amados? Por isso que o corpo cura o corpo. Se você está cheio do Espírito, você vai curar muita gente em nome de Jesus. Ok. Receba a cura hoje. Receba a libertação. Receba um grande renovo. Receba a paz que excede a todo entendimento. Viva direcionado por essa paz. Deus sabe o que faz. Tem hora preparado, tem tempos e épocas preparados pelo Pai. Muitas vezes não chegou o tempo de você tomar determinadas decisões. Espera o tempo de Deus, não atropele, não se precipite. Até que seja o momento. Amém, amados?